Introdução. Deus não existe, Ele é. Os ateus estão certos quando afirmam que Deus não existe. De fato, Deus não existe, uma vez que tudo que existe foi criado. E Deus nunca foi criado, Ele simplesmente é. Antes de todas as coisas serem criadas, Ele já existia. E é justamente isso que o torna Deus. A divindade em pessoa, o incomparável, o irresistível, o imortal, o imutável, o invencível, a matéria-prima de toda a existência. Ele reflete na unha que cresce no pé, assim como no fio que cai do cabelo. Ele está nas profundezas dos oceanos e nas extremidades da terra. Ele é a expressão do ar, a molécula do calor. Ele é a água e subsiste a qualquer temperatura do fogo. Ele é tudo em todos. Os ateus estavam certos. Afinal, se Deus existe, alguém já o teria visto em algum lugar. Poderíamos, inclusive, trazê-lo aqui ou acolá, ou mesmo presentear alguém com alguns quilos de Deus. Porém, Deus é muito mais do que aquilo que você vê ou se toca. Ele possui o invisível. Nota: essa obra é apenas um ponto de vista filosófico do autor, sem nenhuma pretensão de denominar qualquer nova doutrina, até porque, se doutrina fosse coisa boa, não existiam tantas. A análise e conjuntura dos fatos é baseada na escatologia bíblica e mais nada. Todos os ismos, calvinismo, espiritismo, budismo, arminianismo, entre outros, não fazem parte da composição dessa leitura. A única fonte de pesquisa se resumiu no amparo legal e nos textos originais das escrituras aplicadas pelo autor. Os escritos em português baseiam-se nas mais diversas versões disponíveis da atualidade. A criação, seja ela criacionista ou evolucionista, como você preferir, é infinita. Porém, Deus é eterno. O infinito tem começo, mas não tem fim. O eterno não tem nem começo e nem fim. Essa obra não tem a pretensão de provar o que não existe, mas trazer propostas sobre tudo que existiu até agora, desde os primórdios da existência humana. Era exatamente a isso que Deus estava se referindo, quando ele envia Moisés em Êxodo 3, do 10 ao 14, dizendo: Vá, pois, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Essa é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes dizer: O Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Deus não se define. O que se define se limita. Deus é ilimitado. O mais incrível de tudo isso é saber que Deus não existe, mas Ele é. Enquanto todo ser humano, ao nascer, apenas existe, mas não é. Era exatamente sobre esse mistério a que Jesus estava se referindo quando ele se depara com uma das maiores autoridades da religião na época. Ele encontra um cara chamado Nicodemos,
No meio da conversa, Nicodemos, aparentemente confuso, cutuca Jesus para algumas discussões e dilemas daqueles dias. Indaga daqui, questiona de lá. Nenhuma semelhança entre os religiosos daquele tempo com os dos nossos tempos. É mera coincidência. E a certa altura da conversa, Jesus para tudo e manda real, dizendo: Nicodemos, uma coisa importa. Ou seja, eu consigo vê-lo pegando todo o resto da discussão, enfiando em um saco preto de lixo e dando um nó. E continuou: importa nascer de novo. Veja João 3, do 1 ao 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O cara não entendeu nada, mas a história segue, e ele diz: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como creis se vou falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, do 9 ao 15. Nesse momento, Jesus estava literalmente dando um nó na cabeça de um dos mestres de Israel, homem catedrático, fiel ao ensino, exímio nas escrituras, com zelo pela mensagem do Evangelho. A verdade é que esse nó ainda está na cabeça de milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive no campo religioso, dentro das igrejas, das universidades, seminários teológicos, escolas, fóruns filosóficos e bibliotecas. Deus é real. Nessa obra, quero compartilhar basicamente um ponto do que aprendi ao longo dos meus últimos 30 anos de vida. É uma resposta não apenas ao ateísmo religioso, mas principalmente àqueles que ainda acreditam que a reforma tem 500 e alguns anos. Nas linhas a seguir, quero resumir a realidade de Deus sobre a humanidade em 4 valores básicos: graça, justiça, herança e glória. As páginas a seguir não têm como objetivo comprovar que Deus existe, mas basicamente comprovar a sua realidade e evidências de que estamos vivendo os melhores dias da existência humana. O salmista certa vez orou dizendo:
nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Salmo 90, 12. Contar os dias não fala de você saber como planejar os seus breves anos sobre a terra, ou mesmo descobrir apenas seu chamado e vocação para o qual você nasceu. Contar os nossos dias fala de você somar aos dias da sua vida todos os fatos e evidências ocorridos na história antes mesmo de você nascer, desde o primeiro dia em que a Terra foi criada. Nos capítulos a seguir, vamos resumir de maneira clara e objetiva 4 valores que todo ser humano foi criado para desfrutar e viver plenamente: graça, justiça, herança e glória. Resumem a timeline da existência humana e suas mudanças antropológicas e filosóficas. Ao final dessa leitura, muitas respostas que você nunca encontrou na vida serão respondidas no mais íntimo do seu ser, sem mesmo você ter feito a pergunta para mim. Estamos falando de apenas uma mudança de perspectiva, e você nunca mais verá nada igual. Mudar uma perspectiva do olhar sobre a vida é mudar a vida toda sem ter feito nada mais. A vida de Jesus já era real antes de ele existir. Eugene Peterson, um dos homens mais brilhantes que já existiram, autor da versão da Bíblia A Mensagem, escreveu: a vinda de Jesus marcou o início de uma nova era. Deus entrou na história de modo pessoal e deixou inequivocadamente claro que Ele está do nosso lado, fazendo o possível para nos salvar. O plano foi apresentado e executado no batismo, morte e ressurreição de Jesus. Sim, é difícil de acreditar, porque parece bom demais para ser verdade. Para surpresa dos homens e mulheres daquela época, eles descobriram-se vivendo num mundo governado por Deus, onde Ele tem a primeira e a última palavra a respeito de tudo. Isso significa que tudo, literalmente, todas as coisas, tem de ser outra vez configurado, imaginado e repensado. O relato sobre a vida de Jesus não começa com Jesus. Antes disso, Deus trabalhou por um longo tempo. A salvação, que é o principal negócio de Jesus, é uma questão antiga. Jesus é a reunião da forma final de temas, energias e ações desencadeadas antes da fundação do mundo. Isso mesmo, todas as coisas têm de ser outra vez configuradas, imaginadas e repensadas. Ao longo da história, pequenas mudanças causaram grandes impactos. A vida de Jesus, nascido em uma manjedoura, é um dos exemplos clássicos desse fenômeno. Será mesmo que ele é só mais um entre os aproximadamente 60 milhões de seres humanos que permearam a Terra? Ou será que ele é aquele que rachou uma história cronológica ao meio, cuja existência denominou as eras antes e depois de Cristo? O homem que comprovadamente morreu e voltou para contar como ele é. O homem que viveu a plenitude da riqueza na profundidade da pobreza, que operou sinais, prodígios e maravilhas, que até hoje movimentam um país todo, com milhares e milhões de turistas oriundos do mundo todo, para testemunhar por onde passou, o que comeu, quando morreu, o que realizou, entre outros fatos. E dentre os principais, Jesus está vivo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o marco de uma nova era. E é sobre as eras que desejo fundamentar as crises existenciais
que tem crescido significadamente ao redor do mundo entre crentes e não crentes, ateus, agnósticos, muçulmanos, budistas, hindus, entre tantas classes religiosas que no final de tudo carregam o mesmo DNA humano em comum. Em que livro começa o Novo Testamento? Você já parou para pensar que o Novo Testamento na Bíblia começa em Mateus, mas na realidade deveria começar no livro de Atos. Isso mesmo. Olhando na perspectiva histórica, Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que na prática pertencem ao Antigo Testamento. São narrativas sobre a vida de Jesus, e isso que muitas vezes tem trazido um dos maiores incompreensões do Evangelho por parte das pessoas. A grande maioria dos ensinamentos de Jesus nunca foram dedicados a nós em nossos dias. Pelo contrário, era sempre uma resposta destinada principalmente ao judaísmo. Jesus se movia debaixo de outro tempo, outra época, outro estatuto. Muitos dos seus ensinamentos se referiam ao que estaria por vir, porém considere que chegou e nós estamos do outro lado da história, basicamente testemunhando tudo o que está feito. Jesus se referia ainda ao que haveria de acontecer. Vamos a um exemplo prático. O Pai Nosso, a oração mais recitada dentro dos estádios de futebol, nos octógonos de UFC, nas escolas públicas, nas universidades ao redor do planeta. Será mesmo que oramos pelo que estamos orando, ou se tornou o mantra dos protestantes como um ponto de contato para mostrar aos não crentes que a cultura evangélica está dominando? Vamos analisar o Pai Nosso como se estivéssemos orando de verdade. A oração modelo que, quando os discípulos encontram Jesus, o interrogam. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Lucas 11:1. Perceba que os discípulos estavam confusos acerca da oração. Afinal, eles sabiam como orar como João, mas não como Jesus. Um dia, eles oraram e os demônios saíram das pessoas. Outro dia, eles oraram e os demônios zombavam deles. Contrariados, novamente, buscavam orientação. Note que antes do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, os discípulos se moviam por uma autoridade concedida, mas não permanente. Por isso, algumas vezes funcionava, outras vezes não. Portanto, considere primeiramente que a oração de Jesus nunca foi ensinada como um modelo para o mundo, mas para aquela população que naquele lugar e naquele dia fizeram a ele a pergunta: como devemos orar? Portanto, considere principalmente que a oração de Jesus nunca foi ensinada como um modelo para o mundo, mas para aquela população que naquele lugar e naquele dia fizeram a ele a pergunta. Talvez você esteja chocado, mas a prova de o Pai Nosso ser uma verdade inspirada é o fato de ser uma oração atendida. Absolutamente tudo que está lá escrito sucedeu e está feito. Essa nunca foi uma oração que Jesus fez. Os discípulos, sim, precisavam fazer, mas Jesus não poderia fazer essa oração, porque ele não pecou. Aliás, era ele inclusive que perdoava os pecados. Como poderia então pedir perdão ao Pai? Jesus vivia já livre do mal. Ele nunca pecou. Como ele poderia pedir ao Pai que o livrasse do mal? Ele sofreu o mal, mas sobre o mal triunfava. Analise Mateus 6, do 9 ao 15 comigo. O verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus diz vocês, ele está deixando claro com quem está falando. Um público específico, não o mundo inteiro.
como nos ensinaram. Você já parou para pensar que o Pai Nosso não está mais somente no céu? Agora ele está dentro de nós por meio do Espírito Santo. Paulo lembra desse mistério, dizendo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E isso é revolucionário. Verso 10. Venha o teu reino. Se orarmos, venha o teu reino, estamos dizendo ao mundo, aos incrédulos, ou dando a entender para as nossas crianças que o reino de Deus ainda não veio. Mas não é isso que a Bíblia diz quando afirma: o reino de Deus está dentre vós. Lucas 17, 21. Seja feita a tua vontade. Quando oramos, seja feita a tua vontade, estamos crendo que a vontade de Deus ainda não foi feita. Mas não é isso que se refere quando, em João 19:30, Jesus exclama: está consumado. O que se consumou, senão a vontade de Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo? Ei, viva seu cristianismo considerando a vontade de Deus feita. Não há absolutamente nada nesse mundo que tenha de acontecer por parte de Deus que já não tenha acontecido. A questão agora é o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que Deus já fez. Tetelestai. Assim na terra como no céu. O batismo, a morte, bem como a ressurreição de Cristo, são a comprovação de que o modelo do céu foi implantado na terra. Naquele período, vivíamos na dimensão em que deveríamos pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. O batismo, a morte, bem como a ressurreição de Cristo, são a comprovação de que o modelo do céu foi implantado na terra. Naquele período, vivíamos na dimensão em que deveríamos pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Porém, depois da obra da cruz, estando consumado, ele encontrou Pedro e disse: Pedro, se prepare, depois de eu estabelecer a minha igreja sobre o mistério de quem eu sou, Cristo, o Filho de Deus vivo, vocês receberão as chaves do reino. Mateus 16, 19. Note, quem tem a chave da porta não bate mais, só bate a porta quem não tem chave. Quem tem chave, abre e fecha a porta quando quiser. Por isso, Jesus segue pré-anunciando e dizendo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Esse texto me fez entender que até esse dia da consumação da obra de Jesus na cruz, o modelo para a terra era o céu. Mas quando a obra se concretizou, Jesus estava anunciando que, a partir de então, Pedro, se prepare, que o modelo será a terra para o céu. Ou seja, o que ligarmos, o céu liga. O que desligarmos, o céu desliga. Esse é o sentido da redenção. Era exatamente para essa posição, inclusive, que Adão foi criado. Ele nunca foi criado para manifestar o céu na terra. Aliás, ele tinha noção dessa dicotomia. Ele apenas vivia na terra, na profundidade pela qual foi criado. Verso 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quem vive de pão de cada dia é passarinho. Lucas 12, 26. Jesus disse em João 10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A abundância é uma fonte inesgotável de recursos. Hoje nós somos a própria fonte. Quem vive na expectativa do pão de cada dia, vive na mentalidade do maná. Tem suas necessidades supridas, conceito de prosperidade. Mas não tem condição de ser generoso, abundância.
Deus quer fazer você transbordar de recursos para abundar sobre as pessoas à sua volta. Verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A boa nova é que Deus já nos perdoou de uma vez para sempre. Se pudéssemos ver ou ouvir Deus falando conosco, cada vez que lhe pedíssemos perdão por alguma coisa, estaríamos ouvindo ele sussurrar sempre de novo em nosso ouvido: eu já te perdoei. Entenda uma coisa: Deus já te perdoou, tanto seu pecado no futuro quanto a certeza que você carrega de que ele te perdoou pelo seu passado. Deus nunca vai te perdoar mais de nada. Se ele precisa te perdoar de algo, significa que ele não perdoou. Porém, creia sempre, ele já te perdoou. Aliás, essa é uma boa nova para todos. Os dias lembrarmos a humanidade, Deus já te perdoou. Mesmo antes de qualquer vacilo, você já está perdoado. E isso nunca muda. Verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em que mal Jesus estava se referindo? Mal com L ou mal com U? Ele na realidade estava se referindo a Poneros. Lembra quando Deus disse a Adão: não conheça o mal com L? Em Gênesis 2,17, Deus diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Jesus estava dizendo que um dia poderíamos novamente nos ver livres desse mal. Isso mesmo, um padrão justificado de vida sem miséria, pecado ou enfermidade. A origem da palavra mal vem de poneros, que vem da raiz de ponos, oriunda de pênis. Ou seja, livra-nos do padrão caído de Adão e nos justifique do padrão perfeito do estado de Adão e Eva antes da queda. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Perceba, eu não estou falando para você parar de orar em todos esses locais que o Pai Nosso está sendo orado, mas contextualize a sua oração. Declare verdades absolutas para os nossos dias. Continue a construção de declarações baseadas na origem do Pai Nosso, mas continue a orar, além das redundâncias que Deus já sabe, Deus já fez, Deus já está. Nossa oração precisa ser de João 17, a oração de Jesus que nós deveríamos estar fazendo, como ela está registrada em João 17. Essa sim, deveríamos estar orando e não oramos. Aliás, a maioria dos crentes mal sabe do que se trata. Lição de casa: leia, ore e medite nas profundas verdades da oração. Mais importante que o Pai Nosso, a oração de Jesus, não a de 2 discípulos antes da cruz. Orar o Pai Nosso é continuar duvidando que hoje somos tal como Ele o é neste mundo. Veja 1 João 4,17. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos com Jesus, viveu neste mundo. Eu sei, é muito romântico ver uma seleção de futebol orando o Pai Nosso, um lutador, um presidente, ainda mais para a religião que brinca de gincana mostrando para as outras religiões quem está ganhando. Mas a função da oração não é ganhar um campeonato, nem impressionar um país fazendo as pessoas acreditarem que ele é cristão porque o presidente ora o Pai Nosso. Não, definitivamente não. A função da oração é revelar o reino cujo fim é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, colonizando o nosso coração das pessoas com o reino de Deus, trazendo comunhão íntima, permanente entre o Pai Celestial com seus filhos. Por isso, nossa oração precisa começar a ser verdade, honesta, sincera, única, pessoal
intransferível e nunca hipócrita. Tenho a impressão de que estamos vivendo fora de época. Precisamos discernir nossos dias e entender a era que estamos vivendo. A igreja ao redor do mundo está descontextualizada em relação às realidades bíblicas consumadas, vivendo fora de época. Os valores, princípios e convicções que estão sendo pregados estão descontextualizados à luz das Escrituras. Quando comparado à sucessão de acontecimentos e fatos somados que já se sucederam, assim como o casamento não apaga a realidade de quem era solteiro, mas lhe dá um novo status social de vida, precisamos compreender que existem muitos novos status sociais na condição de evangelho que podemos viver hoje, dos quais ainda nem tomamos a devida consciência. A Igreja de Jesus está esquartejada, dividida, faccionada por conta das doutrinas. Basicamente, todas as igrejas carregam em uma mão as Escrituras, mas na outra não renunciam à doutrina. Semanalmente, todas elas estão pregando as mesmas histórias, lendo os mesmos trechos e livros da Bíblia. Pregando o Salmo 23, fazendo apelos com a parábola do filho pródigo. Mas, na realidade, estão todas divididas por uma cultura local, baseada em usos e costumes e achismos, influenciados pela economia do país, classe intelectual e artística e índice de IDH da cidade. Se doutrina fosse coisa boa, não seria necessário inventar mais uma. Paulo recomenda a Tito e diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Tito 2:1. Se existe uma doutrina que é sã, porque existem outras que são entorpecidas, e a igreja está cheia delas. Precisamos voltar a ter a escritura dos 66 livros como base da igreja, e não uma doutrina pentecostal tradicional, histórica, protestante e carismática. A Bíblia não tem denominação. Em 2012, estima-se que no Brasil havia aproximadamente 40 milhões de crentes, porém já ultrapassávamos a marca de 45 milhões de desviados. Tomar conhecimento dessas estatísticas me impactou de tal modo que me retirei por um ano no continente africano e europeu e fui questionar o que eu mesmo estava vivendo e crendo. Tive a impressão de que a Igreja Nacional parecia uma casa em cima de um penhasco com um fundo falso, onde a gente chamava o mundo todo para dentro, mas não sabia mais que fim deu aquela gente. Foi quando parei, desisti de evangelizar, tirei o pé do ministério, fui ouvir o que Deus estava querendo me dizer após 13 longos e intensos anos de ministério numa igreja local em Curitiba. Foi daí em diante, após 28 anos de cristianismo, que finalmente cheguei perto de começar a entender do que se trata a proposta do Evangelho, quando deparei com a realidade já consumada nas Escrituras. Cheguei à conclusão de que existem 4 valores chaves: graça, justiça, herança e glória, de compreensão na vida humana, e que se todo homem viver nessa dimensão, o reino de justiça, alegria e paz no Espírito Santo serão presentes nas cidades, e é disso que trata esse manual de vida. Você sabia que quando Deus se relaciona com você, Ele não leva em consideração apenas os poucos anos de vida que você viveu. Ele leva em consideração 3 marcos 0 que ocorrem ao longo da história, que tem tudo a ver com você e impactam diretamente em cada dia sua vida. Marcos 0, número 1. E criou Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Porque Deus criou, nós vivemos no ambiente em que vivemos
Só existe o ser humano porque existe um planeta que hospeda o ser humano. Quando Deus pensou em criar você, Ele sabia da necessidade de criar a estrutura onde você poderia viver plenamente. Já parou para pensar no quanto você é importante para o mundo? Em você, toda a criação encontra sentido e propósito. Por você, faz sentido a macieira produzir maçãs, ou as fontes de água cristalina fornecerem as purezas naturais. Você é a coroa da criação. Tiago 1:6. Todas as coisas foram criadas a seu favor e serviço. Tudo existe para te dar prazer. Marcos 0, número 2. Nasceu Jesus. Já parou para pensar que ao redor do mundo todo, hoje alguém assinou algum documento e registrou embaixo dia tal, do mês tal, do ano tal, e que você, se você for a fundo em relação a qualquer dia, sempre vai terminar originando na existência de Cristo. Isso é muito louco. Todos os dias Jesus é lembrado pelo mundo inteiro, um ser humano que simplesmente rachou a história ao meio. Marcos 0, número 3, o dia do seu aniversário. Porque você nasceu, você existe. Quem não nasce, nunca existiu. Assim como quem morre, deixa de existir. Isso parece um tanto óbvio, mas muda muito a sua maneira de compreender a existência humana. Estima-se que mais de 60 bilhões já permearam a Terra. Dentre eles, aproximadamente 8 bilhões são os que existem. O que milhões de pessoas se perguntam todos os dias é: onde essas pessoas foram parar? Você vai entender um pouco mais sobre isso a seguir. Mas antes, vale a pena lembrar que as palavras deste livro certamente estão no contexto de Paulo, onde ele escreve, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4, do 2 ao 5. O objetivo dessa mensagem é publicar as evidências da sã doutrina, a qual tenho me dedicado a pregar por muitos lugares nos últimos anos. Muitos, de fato, não têm suportado tais realidades, principalmente quando se toca nas questões de interesses financeiros, controle, poder e recursos. Back to the beginning, onde tudo começou. Em Romanos 5,17, lemos que se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ao contrário do que fomos ensinados pela religião, esse texto traz consigo uma promessa em que os santos reinarão em vida. A vida aqui significa hoje. Por séculos, fomos catequizados a uma fé que nos coagia a viver pagando o preço, vivendo em sacrifícios por amor a Jesus, negando a nós mesmos, topando por uma vida de renúncia. Nos apelos de uma vida no altar, com a promessa de que um dia iríamos reinar na glória com Jesus. A intenção era pura, mas o raciocínio completamente equivocado.
Foi por conta desse fator social que muitas pessoas crentes adoeceram pelo caminho, exatamente como Provérbios 13:12 nos orienta. A esperança adiada adoece o coração. Se a vida abundante fosse uma proposta de Deus para usufruirmos na eternidade, Ele nos levaria diretamente para lá. Não faria nenhum sentido Ele ter criado Adão em sua imagem e semelhança para governar a terra, ou mesmo Ele ter realizado a obra da criação com tanta perfeição. Entenda que você foi destinado a reinar aqui e agora. Exatamente por causa da desobediência de um só homem, o pecado e a morte entraram no mundo. A abundância da graça e o presente da justiça nos foram dados a fim de que a realidade do propósito original, pelo qual Adão foi criado, tornasse novamente a nós como um direito humano. A proposta de toda a obra da redenção foi nos devolver outra vez o direito de reinarmos em vida. Introdução, o livro Escândalo da Graça. Direitos autorais, Carl Dix.